Um pedido de oração agora, não falou o nome da pessoa, está colocado aqui, cunhada do Arthur, né? Não falou o nome dela, ela está com câncer no fígado. Então vamos fazer uma oração, mesmo sentados, feche seus olhos, vamos orar. Pai, a cunhada do Arthur, nós não sabemos o nome, mas o Senhor sabe. Nós pedimos que o Senhor intervenha nesse quadro agora. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Da mesma forma que esse tumor, Senhor, esse câncer apareceu, ele pode desaparecer. O Senhor é Deus de milagres, Deus de milagres. Aproveitamos aqui, Senhor, o meu Deus, para colocar a vida do Rômulo, que está nesse processo de tratamento também. Senhor, a vida da Renata, papai, que também passa por esse processo de tratamento do câncer. A dona Iraí, meu Deus. Senhor, a Miriam, minha irmã, papai, que está passando por esse processo de tratamento no joelho. Tantas outras pessoas que precisam de uma intervenção do Senhor agora. Vai ao encontro de cada uma dessas pessoas. Que o bálsamo do Espírito Santo, lá o óleo de Gileade, seja derramado sobre a cabeça dessas pessoas agora. E haja cura, haja libertação, haja restauração. Em nome de Jesus, você crê, diga amém. Dá mais um aplauso a esse Deus maravilhoso. Que bênção, que bênção, que bênção. Glória a Deus, Deus é bom. Me dê o código lá, olha lá, 5303, vamos ver se vai sair. Ah, está aqui agora, 5303, ver se vai dar certo. Vamos lá, libera aí para nós. Ontem o pastor, bom, ontem eu fui pregar aqui, acabou a bateria, o senhor acredita? Irmãos, aí você é provado no fogo. Eu fiquei assim, gente, eu preparei essa palavra, fui preparando, esqueci, não estava fora do carregador lá, e quando eu cheguei aqui estava sem bateria. Mas deu certo, né? Ontem na rede de jovens, foi uma bênção. Eu quero compartilhar com vocês o terceiro segredo de um avivamento nessa manhã, né? Nós temos falado sobre João capítulo 4, se você puder abrir na passagem lá para nós, essa é a passagem chave, né, que nós estamos meditando sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. João capítulo 4, falamos do primeiro sinal que promove avivamento, que é sede. Essa passagem fala de sede. Essa mulher tinha sede, Jesus tinha sede. A sede dessa mulher era de Deus, ainda que ela não sabia disso, mas a sede dessa mulher era de Deus. E Jesus falou: olha, você vai continuar bebendo dessa água, né? Que não era só aquela água natural, era a água das atitudes dela, do comportamento dela, dos pecados dela. E você vai voltar a ter sede de novo. Você precisa tomar da água que eu vou dar a você, da água que eu lhe der. Então, a sede daquela mulher era de Deus, ela nem sabia disso. Jesus foi ao encontro dela para revelar isso. A sede de Jesus era de vidas. E Jesus fala para os discípulos depois: olha, erga os olhos. Vocês dizem que são 4 dias para cear. E tinha uma cidade inteirinha vindo para Jesus, porque essa mulher não só foi dessedentada, mas ela levou também água a toda aquela cidade. E eles conheceram Jesus como Senhor Salvador. Então, se há algo que promove avivamento nas nossas vidas, é sede. A Bíblia diz que a alma farta, ela pisa o favo de mel, ela despreza as coisas de Deus. O pastor Horácio estava compartilhando aqui a experiência que ele teve, um relato de um médico, né, pastor Horácio? Passa o microfone, pastor Horácio, para ele explicar como é que é direitinho. Olha só que esse médico, ele está cometido de câncer, né, mas ele está participando de uma convenção, e ele vai relatar ali, o que ele fala lá para os então, médicos lá. Irmãos, acho que muitos de vocês assistiram esse vídeo aí, ele percorreu a internet, e é um encontro ali, se não me engano, um seminário, dentro próprio da medicina. E esse é um médico também que fora acometido de um câncer, e está com metástase. E nesse quadro que ele enfrenta, ele sente dores contínuas, 24 horas por dia, e então ele fala do valor que tem, por exemplo, de tomar um banho. Ele fala assim: olha, nós
muitas vezes não damos importância às coisas mais simples da nossa vida, tipo tomar um banho, você ficar debaixo do chuveiro e a água escorrer por todo o seu corpo. É uma experiência que ele já não pode ter mais, porque ele está cheio de coisas, de tratamentos pelo corpo. Ele fala sobre o sono, né, também, da gente muitas vezes não dar valor ao sono que nós temos, de poder dormir a noite inteira sem uma interrupção. Então ele vem falando muito em cima daquilo que são as coisas simples, mas que de fato são as coisas grandiosas e profundas na nossa vida. E ele fala também ao final sobre agradecimento, um coração cheio de gratidão. Talvez nós não percebamos isso, mas hoje nós vivemos o melhor dia de nossas vidas e não percebemos isso, porque hoje nós tivemos muitas bênçãos já pela manhã, muitas experiências, e elas podem continuar, desde que a nossa mente esteja voltada até para aquilo que nós falamos na abertura do culto, sobre a simplicidade, a gente ter um coração ensinável. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus por isso, né? Pelas coisas simples, né? Pelas coisas simples. E aí, irmãos, nós deixamos de valorizar, olha só, né? Quanto que custa uma caneca de água dessa aqui? Você vai ali no bebedouro, ô Léo, você está tomando água aí agora, estão te cobrando quanto aí? Está te cobrando não? É gratuito? Agora, irmãos, para e pensa, quanto que vale? Qual o valor de um copo com água para uma pessoa que está sedenta num deserto, não tem água? Ele daria o que por esse copo de água? O que você acha que ele daria? Quanto que ele daria por esse copo com água? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, sede. Às vezes nós estamos tão fartos das coisas, estamos desprezando aquilo que é simples, como o pastor Horácio compartilhou aqui, da experiência desse médico. Depois nós falamos sobre a quebra dos preconceitos, das barreiras. Se nós queremos avivamento, nós precisamos quebrar preconceitos, barreiras. O mundo tem preconceito conosco, que isso já está estabelecido. Jesus falou, o mundo vai odiar vocês. Fique esperando muito do mundo, não. Fique esperando muito do mundo, não. É pauleira mesmo, é pancada mesmo, é isso aí. Agora, você vai aprender a amar o seu, o que Jesus nos ensinou? Amar o seu inimigo. Ele não falou isso? Amai o seu inimigo, orai pelos que vos perseguem. Então, se não parte de lá, precisa partir de cá. Nós precisamos quebrar barreiras. Se nós queremos alcançar nossa família, nós precisamos quebrar as barreiras. Às vezes nós estamos com um problema com o irmão, com o pai, com a mamãe. Como é que a gente vai ganhar ele para Jesus? Como é que a gente vai ganhar ele para Jesus? Como é que a gente vai trazer ele para Jesus? Quando eu me converti, eu tinha sérios problemas com a minha irmã. A gente era gato e cachorro. Era uma coisa assim, terrível. Eu olhava para ela e falava assim, eu quero que você morra. Não, pastor Carlinhos, mesmo? Verdade, estou sendo sincero com você. Então eu tinha sérios problemas. Eu me converti, né? E eu falava assim, Deus, converte a minha família. Um dia o Espírito Santo falou assim, que jeito que eu vou converter? Olha o tamanho da barreira que você tem com a sua irmã. Que jeito? Como que eu vou alcançar o coração dela, né? E aí, depois de uma briga muito forte que eu tive com ela, né, aquilo doeu no meu coração, eu entrei no meu quarto, irmãos, eu chorei por 1 hora, eu acho que eu nem orei direito, eu só chorei. Falei, Deus, eu não presto, eu falava para Deus, Senhor, eu não presto. Como que eu, conhecendo o Senhor, eu tenho esse tipo de comportamento com a minha irmã? Como que é isso? Que crente safado que eu sou, né? Que crente safado que eu sou, Senhor, me converto, estou precisando de converter, e chorei, irmãos, na presença do Senhor, nem percebi. 1 mês depois, a minha irmã chegou para mim e falou assim, onde você vai? Eu falei assim, eu vou, naquela época a gente não chamava célula, a gente chamava grupo familiar. Eu vou num grupo familiar, num lugar que eles leem a palavra, fazem oração e tal, aqui pertinho de casa, eu vou lá no grupo, eu quero ir com você. Eu falei, você quer ir comigo? Irmãos, levei um choque, né? Você quer ir comigo? E ela falou assim, eu quero ir com você, porque você mudou. Você mudou. Tem algo diferente acontecendo com você, e eu quero isso para mim também. Pronto, irmãos. Eu não preguei, Horácio, eu não falei nada para ela, nem convidei ela. E ela falou, eu quero ir com você, me leva junto. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Quebra de preconceitos, quebra de barreiras. Se não parte de lá, precisa partir de cá. Como é que a gente vai ganhar a nossa família? Não, já falamos sobre isso. Vamos falar aqui sobre o terceiro sinal.
nós precisamos conhecer e velar pelas promessas de Deus. Conhecer e velar pelas promessas de Deus. Olha o que essa mulher vai falar para Jesus. Verso 25 está aí na sua Bíblia, olha só. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Essa mulher guardava 7 chaves, uma promessa de Deus. Essa mulher conhecia as Escrituras. Talvez ela não conhecia corretamente, o próprio Jesus vai corrigir ela em algumas coisas. Mas ela guardava algumas promessas de Deus, e essa promessa aqui do Messias, da vinda do Messias, ela guardava isso, as 7 chaves, ela fala, eu sei, eu espero, eu estou aguardando. Irmãos, se nós não temos promessas de Deus na nossa vida, nós morremos. Essa mulher, a vida dela estava um canguiço, mas todos os dias ela ia buscar água, porque a esperança ainda queimava no coração dela. Por quê, pastor Carlinhos? Porque ela tinha uma promessa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ela tinha uma promessa. Se nós não temos promessas de Deus nas nossas vidas, nós morremos. Por exemplo, Simeão, ele viu Jesus entrando nos braços de Maria, no colo de Maria. O Espírito Santo revelou que ele era o Messias. Ele tomou Jesus no colo. O que ele falou? Pode despedir o teu servo em paz, porque eu vi a promessa. Então, o que segurou Simeão? Não sei quantos anos que ele tinha. Sei lá, devia ter 80, 90 anos, não sei mais. Mas ele resistiu, irmãos. Ele deve ter brigado com essa morte várias vezes. Não sei o que aconteceu com ele. Às vezes ele pode ter sido acometido por um infarto, né? Um derrame, sei lá, alguma coisa. Irmãos, a enfermidade vinha para cima dele, ele fala, sai capeta, vai embora em nome de Jesus. Porque eu ainda não vi a promessa de Deus. Ele só descansou depois que ele viu a promessa. O que levou ele a essa faixa etária, a essa idade, a ser um ancião, a preservar a sua vida e a sua saúde, foi a promessa. Uma promessa. Às vezes nós estamos vivos, nós temos até saúde, mas nós já estamos mortos. Por quê, pastor Carlos? Porque as promessas de Deus morreram dentro de nós. Nós não temos não só conhecido, qual que é o texto lá? Qual que é o título lá? Como é que é? Conhecido, mas também o quê? Velado. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Conhecido, não só conhecer, mas velar. Entender, saber o que é, mas também conservar, preservar, velar aquela promessa. Então, quantas vezes nós temos perdido o sentido da vida? Porque nós perdemos as promessas de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa manhã. Você tem promessas de Deus para a sua vida? Só você que tem promessa de Deus para a sua vida, levante sua mão. Deixa eu ver, ó. Várias pessoas, algumas não têm, mas várias pessoas têm uma promessa de Deus para a sua vida. Qual é a promessa de Deus para a sua vida? Olha, toda vez que alguém vai orar por mim e libera uma palavra de Deus para a minha vida, eu corro lá e anoto. Eu anoto aquilo, eu tenho guardado aquilo. Eu guardo aquilo porque aquilo é uma promessa de Deus para a minha vida. É algo que me sustenta, é algo que me fortalece. Por exemplo, Deus liberou uma promessa para José. Uma promessa não profetizada, uma promessa por sonho. Revelou para ele algo. Que um dia os seus irmãos se curvariam a ele. Um dia ele governaria sobre a sua casa, sobre a sua família. Irmãos, ele mal sabia que esse governo não era não só sobre a sua casa, mas era sobre todo um império. E Deus plantou essa promessa no coração dele. O que você acha que teria acontecido com José no momento em que os irmãos traíram ele, quiseram matá-lo, traíram ele, venderam ele como escravo, e ele foi abandonado, e ele foi levado embora da sua casa? Se ele não tivesse uma promessa de Deus no seu coração, ele teria morrido de depressão, fala a verdade, sim ou não? Angústia, amargura, sim ou não? Amargura, ódio, é ou não é verdade? Ódio, aquele ódio teria tomado conta do coração dele.
O que levou José, né, a ser guardado dessas coisas terríveis que poderiam afetar o seu coração? Uma promessa, um sonho. Não, Deus está comigo. Eu não sei por que isso está acontecendo. Tem coisa que a gente não sabe. Eu não sei por que isso está acontecendo. Não sei por que essas circunstâncias estão acontecendo comigo. Mas uma coisa eu sei, Deus está comigo. E em todo momento, irmãos, lá na cova, no buraco, lá, Deus estava com ele. Escravo, a Bíblia diz, e Deus era com José. Ele foi abandonado por todos, menos por Deus. E em tudo, todas as circunstâncias, ele prosperava. Ele prosperava. Porque a promessa queimava no coração dele. Aquilo queimava no coração dele. Um dia ele viu os irmãos. Irmãos, e na hora que ele viu os irmãos, se fosse eu teria dado uma ordem na hora. Cortem-lhes as cabeças. E agora, minha vingança será maligna. Então, mas quando ele viu os irmãos se prostrarem, ele lembrou da promessa. Falou, olha, o que Deus está fazendo. Que guardou o coração dele. As promessas de Deus. Então, eu quero te fazer essa pergunta. Você tem promessas de Deus? Promessas de um Deus que não pode o quê? Mentir. Promessas de Deus que não se arrepende daquilo que falou, mas que cumpre. Diz o texto lá, olha, profetizado por Balaão. Balaão estava aqui direcionado pelo Espírito Santo, porque Deus falou para ele, você não vai falar nada daquilo que seja seu, só aquilo que eu te ordenar falar. Uma das primeiras coisas que ele fala lá no capítulo 23 de Número é, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, tendo ele falado, não cumprirá. Porque quando nós falamos de promessa, principalmente num país como o Brasil, irmãos, a gente dá uma desacuçoada, dá um desanimado, fala a verdade. Esse mundo político, esse mundo safado, esse mundo de mentiras, a gente olha assim, principalmente o mineirinho, né, nós, é nós na fita, principalmente os mineirinhos. Eu falei para os paulistas, falei assim, vocês não sabem conjugar o verbo direito, vocês falam, é nós. Como assim, é nós? Não é nós, deixa o mineiro te explicar, é semo nós. Semo nós. Eles riram. Então veja bem, nós somos desconfiados, né? A gente confia desconfiando. Mas por quê? Porque a gente não tem experiência disso aqui, ó. Um Deus que não pode mentir. Jesus falou assim, ó, o tempo pode passar, as estações podem passar, mas a palavra de Deus não passará. Não passará. Irmãos, eu não sei o tempo. Não sei o tempo. José também não sabia. Quanto tempo foi que durou para José? Não sei, aqui talvez, eu acho que 13 anos. Porque ele foi para lá com 17, e com 30 ele recebeu os irmãos. 13 anos. Para Abraão foi quanto tempo? Quanto tempo para Abraão, irmãos? Quem se lembra? E o final? 25 anos. E para Caleb? Quanto tempo? Para Caleb, irmãos, quanto tempo? 45 anos. Eu não sei. Não sei, Marcelinho, tempo. Pode ser um dia. Pode ser um dia. Pode ser um mês. Pode ser um ano, não sei o tempo. Mas se Deus falou, o que vai acontecer, irmãos? Vai se cumprir. Fala para a pessoa que está de lado, se Deus falou, vai se cumprir. Dá uma animada nela aí, dá uma animada nela aí. Né, Eliane? Sim ou não? Sim ou não, Eliane? Vai se cumprir ou não? Vai se cumprir em nome de Jesus. Então, esse é o nosso Deus. Eu quero percorrer com você aqui essa promessa que Deus falou para Abraão, que você tem promessa que é relevante na palavra de Deus, é a promessa Abraão, Isaac e Jacó. Quando Deus chama Abraão, ele fala assim, olha, depois que fala, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vá para a terra que eu te mostrarei. Deus fala para ele 7 promessas, 7 coisas. Fala assim, ó, de ti farei uma grande nação. Irmãos, hoje nós tivemos o período da oração, né, nós tivemos ali o tempo de oração, me ajuda aqui, Jesus. Ai, consegui, obrigado, Horácio. Nós tivemos aqui o tempo de oração, e nós oramos por essa bandeira aqui que representa uma nação. Isso aqui é real. Principalmente na nossa geração,
que depois de 1948, essa nação voltou a existir, de fato, né? Quando a gente ora por essa bandeira, nós não estamos orando só. Eu não concordo com tudo que eles estão fazendo, não concordo com toda a política de Israel, não estou dizendo isso, mas eu estou enxergando por trás dessa nação um Deus que não pode mentir. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, está aqui, olha, farei de ti uma grande nação. É real. O que você está lendo aí na Bíblia é real. Se você pegar um avião aqui, olha, em Uberlândia, não sei se dá para Uberlândia, né? Você vai ter que pegar o de Guarulhos, um aeroporto internacional. E você vai lá para o Oriente Médio, você vai chegar nessa nação, está lá, a olhos vistos. É uma nação. Quando você for para Israel, você recebe aí? Quando você recebe? Aí, eu gostei. Dá um aplauso aí a Jesus aí. Aí eu gostei. Quando você for a Israel, você vai se lembrar, poxa, eu estou andando no cumprimento de uma promessa. Você vai andar, você vai lá andar pelas ruas, pelas praças, ver os prédios, as pessoas. Você vai dizer, eu estou diante do cumprimento de uma promessa. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei. Ele falou, você terá a minha bênção. Vai ser ninguém que vai te abençoar. Eu vou te abençoar. No dia em que o rei de Sodoma virou para ele e falou assim, ó, que ele conquistou tudo de volta, né, que tinha sido perdido pelo rei de Sodoma. O rei de Sodoma falou assim, ó, eu vou te abençoar com todos os recursos da minha nação, pode ficar para você todas as riquezas, me dá só as pessoas para eu recomeçar o meu reino. Abraão virou para o rei de Sodoma e falou assim, eu levanto minhas mãos aos céus, ao Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, eu não quero de você, rei de Sodoma, nem um cadarço. Quer nada de você, para que amanhã não se diga, foi o rei de Sodoma que o enriqueceu, porque eu tenho sobre a minha vida a promessa de que o Senhor vai me abençoar. Quantos têm essa promessa sobre a sua vida? Eu te abençoarei e te engrandecerei, o quê? O nome. Eu farei de você uma pessoa que vai ter relevância. Não é fama, irmãos, fama vem e passa, relevância. De Abraão a hoje são 4.000 anos. Quantos anos? 4.000 anos. Nós estamos falando de Abraão aqui agora. Isso é relevância, isso não é fama só. Isso é relevância. Farei de você uma pessoa relevante. Você vai fazer diferença na sua geração. Você será uma bênção. Ser tu uma bênção. Aí ele fala assim, ó. Quarta, abençoarei, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te... E é por isso que a gente não é bobo, né? A gente ora sempre. Senhor, abençoa essa nação, papai, abençoa essa nação. Porque quem planta em Israel, colhe. Ainda que seja uma oração. Esses dias, o pastor Charrier está fazendo uma convenção lá em Recife. Lá no centro de convenções de Recife, está expondo a cultura judaica, porque Recife, ali o Nordeste, foi um lugar onde muitos imigrantes judeus vieram para o Brasil. E essa cultura ficou esquecida. E nós como igreja, nós reunimos a diretoria, nós como igreja, nós decidimos enviar uma oferta para esse lugar, para esse evento, porque tudo que é feito para Israel, traz sobre nós o que, gente? Não podemos perder essa oportunidade. Abençoarei os que te abençoarem. E o que mais? Amaldiçoarei os que te... Jesus amado, livrai-me do mal. Livrai-me do mal, amém. Então, se tem algo que nós não podemos, irmãos, é amaldiçoar Israel. Porque quando você se levanta contra Israel, você se levanta contra a menina dos olhos de Deus. Você está buscando briga com o Senhor. Eli virou para os filhos dele, falou para os filhos deles assim, olha, quando alguém contende contra outra pessoa, alguém se interpõe entre as duas pessoas para resolver a causa. Mas entre vocês e Deus, quem os defenderá? Vocês estão brigando com Deus. Vocês estão loucos. Então,
não só abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Depois ele finaliza dizendo o que, gente? O que fala? Em ti serão benditas todas as famílias, até vamos ver se dá 7. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lá no capítulo 3, no verso 16, Deus fala assim: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Coisa forte. Sabe por que Deus está falando isso para Abraão? Porque hoje, eu e você somos também filhos de Abraão. Você recebe? E tem uma poeirinha de Abraão aqui na cidade de Araguari, somos nós. E se Abraão foi abençoado, quem está debaixo de bênção? Então nós não temos mais tempo, levante aí, vamos orar, depois a gente continua compartilhando essa palavra. Eu quero que você receba aqui, nessa manhã, essa promessa, em nome de Jesus. Olha, fecha os teus olhos e abre o seu coração. Deixa eu falar algo com você aqui nessa noite. Presta atenção aqui. Há uma nação dentro de você. Eu vou repetir. Há uma nação dentro de você. Você fala, pastor Carlinhos, que isso? Eu nada sou. Eu não sou nada. Quando Deus olha para você, Ele não vê uma pessoa. Ele olha para você e vê dentro de você uma nação. Tem uma nação dentro de você. Quem era Abraão quando Deus falou, farei de você uma grande nação? Um idoso de 75 anos de idade, casado com uma senhora de 65 anos de idade, que era o que, gente? Estéril. Dá para acreditar? Não duvide. Eu vou repetir de novo. Há uma nação dentro de você. Coloque a mão no teu coração. Tem uma nação aí dentro de você. Existem filhos e filhas de Deus dentro de você. Que o Espírito Santo vai gerar na sua vida, através da sua vida, como Ele gerou através de Maria. O Espírito Santo vai gerar em você, através da intercessão, da oração. Há uma nação dentro de você. Você fala assim, pastor Carlinhos, e se eu partir dessa vida e tiver ganhado uma vida só? Sabe o que eu vou falar para você? É o suficiente, porque dentro daquela vida que você ganhou, o que tem lá dentro? Tem uma nação lá dentro. Quantos filhos que o Abraão teve? Que é o filho da promessa. Quantos filhos, irmãos, que ele teve? Um filho só, foi o filho da promessa. Com Sara, essa era a promessa de Deus. Só teve um filho. Ele teve Ismael, mas não foi com Sara. Ele teve outros 5 filhos, mas foi com Quetura, não foi com Sara. Aliás, nem sei se é Quetura. Acho que é. Mas ele teve um filho com Sara. Deus tinha prometido para ele quantos filhos? Uma grande nação. Quando ele morreu com Sara, ele tinha quantos filhos, irmãos? Um filho só. Deus está falando para você, é o suficiente, porque dentro desse filho tem uma nação. Escuta, não despreze uma vida só. Uma vida só. As pessoas olhavam para o apóstolo Paulo, antes dele se converter, todo mundo queria que ele morresse. Mata ele, Jesus, mata ele, Jesus. Saulo está perseguindo a igreja, mata ele, Jesus. Até que ninguém queria pregar para ele, que se pregasse para ele já morria. Aí Jesus prega para ele. Aí Jesus fala assim, me ajuda lá, Ananias, vamos consolidar aquele homem. Ananias fala, não, Jesus, ele não. O Saulo não, Jesus, esse homem é mau, ele é malvado, eu vou lá consolidar ele. Não, Jesus fala assim, vai lá, rapaz, estou te falando, eu já tratei com ele, vai lá. Ele vai estar orando, ele vai estar quebrantadinho, vai lá. E o Ananias, irmãos, com muito receio, vai lá. Quantas vidas que Jesus falou para Ananias consolidar? Uma só.
O apóstolo Paulo se converteu e foi batizado. Quando Ananias levou aquele homem lá para o batismo, para comigo e pensa. Quando Ananias pegou aquele homem, um só, e foi lá no batismo, Ananias até receoso, falou: Jesus amado, o que Jesus está aprontando aqui? Que homem maldoso, homem malvado. Às vezes aos olhos de Ananias não ia dar em nada. Uma vida só. O que tinha dentro de Paulo, irmãos? O que tinha dentro de Paulo? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon e eu creio, Hebreus também. O que tinha dentro desse homem? Você está entendendo? Uma vida por causa de uma promessa. Vamos adorar o Senhor antes da gente fazer uma oração aqui final. Vamos adorar o Senhor. Vamos permitir Deus falar o nosso coração. Deixa o Espírito Santo renovar as promessas dele na sua vida. Porque quem não tem promessa morre. Mas quem tem promessa vence as circunstâncias, a morte, todas as coisas. Porque tudo passará, mas a palavra de Deus permanecerá. Deixa o Espírito Santo ministrar. Dei tantas voltas e não. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração nessa manhã. Os muros não vieram ao chão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas o meu Deus jamais falhou. Meu Pai amado, meu Pai amado. Espírito de Deus. A guerra vencida está. Tem avivamento chegando, irmãos. Espera a mudança chegar. Tem avivamento chegando aí, ó. Pois o meu Deus jamais falhou. Esse é o nosso Deus, é o nosso Deus. Coloca a mão no teu coração e cante. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Por isso eu descanso. Descansa em tuas mãos. Minha confiança é. Meu Deus jamais falhou. Meu Pai, meu Pai, meu Pai. Diga isso para Ele de todo o coração. A noite passará. Meu amigo, meu amado Jesus. Tudo se cumprirá. Por quê? Porque Te louvarei mais outra vez. essa é a esperança no nosso coração. Meu Deus, meu Deus. Jesus, teu amor por mim. O que Ele é? É suficiente. Diga para Ele. Te louvarei mais outra vez. Levante as mãos aos céus e profetiza, declare. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descansa em tuas mãos. Minha confiança é. Meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Por isso eu descanso. Descansa em tuas mãos. Minha confiança. Minha confiança é. Meu Deus jamais falhou. Deixa o Espírito Santo encher você dessa unção. Deixa o Espírito Santo revestir você dessa coragem. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Oh, vamos profetizar. Declarar nessa manhã. Oh, palmas. Ei. Mexe os pés, mexe os pés. Já vi mover, Mexe os pés aí. mover montanha. Eu creio. Eu creio que meu Deus fará
Antes de você ir embora, dá um abraço, seu irmão, fala para ele, Senhor, reaviva as promessas de Deus na sua vida. Deus te abençoe, uma semana de bênção. Se precisar de alguma oração, pode vir aqui que eu oro por você, tá? Abraço, Deus te abençoe.